Depois de refletirmos sobre o nascimento da filosofia na Grécia, volta a pergunta: é possível fazer filosofia em tempos de IA? Sim ou não? Tá? Ou os algoritmos eles vão governar? Bom, aqui já deixo uma provocação, né? Qual é a diferença dos algoritmos de IA desses deuses, né? É possível, se naquela época foi possível, hoje será possível fazermos essa reflexão? Época da mitologia. Os deuses tinham o conhecimento, né? O conhecimento da medicina, o conhecimento da agricultura, o conhecimento da arquitetura, né? E hoje, esse conhecimento está onde? Na inteligência artificial. Então, se olharmos essa primeira imagem, iremos ver dois médicos atuando graças ao conhecimento da inteligência artificial. Na segunda imagem, nós temos uma planta, né, ela nascendo e ela sendo analisada pela inteligência artificial, ou seja, se precisa de mais água, se precisa de mais elementos químicos para fazer aquela planta crescer. Antes, onde que estava esse conhecimento? Nos deuses, e agora está na inteligência artificial. Naquela época foi possível o surgimento da filosofia, e agora? É ou não? Bom, além disso, nós temos que ter em mente que a inteligência artificial, ela cria elementos, ou seja, ela cria conteúdos sintéticos, ou as chamadas deepfakes, né? Aqui nós temos um ETzinho, né? Tocando a sua guitarra ou seu violão. É legal, né? Tem umas deepfakes que é muito bacana, né? Mas isso é algo só de agora. E na Grécia Antiga? E os deuses? Volto a dizer, o mito é a forma primordial de conhecimento. É a forma de conhecimento do ser humano integrado a si, integrado à natureza, integrado aos demais. Só que toda forma de conhecimento, inclusive a filosófica, ela pode servir para dominar. Como eles dominavam através da mitologia, eles dominavam dizendo que apenas um pequeno grupo de pessoas eram descendente dos deuses. E aí geraram as fake news, né? Olha só, eu sou descendente, você não. É, né? Eu sou bom e você é um ruim, né? Eu sou um melhor e você é um pior. Eu sou um Aristóteles e você é um Demos, né? Ou seja, você é um ruim do povão. Fake news. Lá e agora. Bom, quando nós pensamos a história, nós temos que pensar a história como se fosse uma gangorra, tá? Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui. Ou seja, o motor da história, de acordo com Hegel, de acordo com Morin, de acordo com Marx, de acordo com Heráclito, é a contradição, tá? Então a realidade, ela é movida pela contradição. Quando um lado ele está muito forte, nós temos uma tese, ela gera uma antitese com a mesma intensidade, a mesma força. Outro dia faremos um vídeo só sobre isso, né? Então nós temos que ter em mente que se hoje nós temos um excesso de realidade, esse excesso de realidade está ao lado de um excesso de fake news. Tá claro isso? Olha só, talvez nós nunca vivemos um período onde que tivemos tanta fake news, tá? Essas fake news, elas nos atrapalham de perceber a realidade? Sim. Mas, por outro lado, a inteligência artificial, o mundo tecnológico, ele nos impõe a realidade de uma maneira alarmante, tá? Então, hoje, nós sabemos de tudo o que está acontecendo, tá? O real, ele está se revelando a nós numa intensidade, num excesso gigantesco, ao lado de tantas mentiras, de tantas fake news. A realidade, ela se move como se fosse uma gangorra a partir dos contraditórios. Tá claro isso? Então, olha só. Isso faz com que as nossas categorias de análise, elas não consigam mais dar conta da realidade. Vos trago dois exemplos. Então, por exemplo, o Trump impõe uma tarifa de 50% para o Brasil.
Então, olha só, se nós pensarmos isso a partir dos termos antigos, ou seja, das categorias de análise que nós utilizávamos na faculdade há um tempo atrás, nós iremos ver que isso não responde mais. Então, por exemplo, a categoria de análise de neoliberal. O Trump não é um neoliberal. Tá? Você pode xingá-lo de outros nomes, mas nós não podemos utilizar essa categoria de análise de neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo, você pressupõe uma liberdade econômica. Você pressupõe um afrouxamento ou a extinção das barreiras alfandegárias. O Trump, então, por exemplo, uma outra coisa que ele fez, ele criticou o presidente do Banco Central americano. Tá? Ele até quis removê-lo. Isso não é uma atitude neoliberal, tá? Você pode, volto a dizer, tá? Existem vários adjetivos que podemos utilizar contra o Trump, mas olha só, neoliberal, ou seja, uma categoria de análise que nós usávamos há um tempo atrás, ela não nos, ela não nos ajuda a entender a realidade, tá? Elas talvez não valem mais de nada. E quem hoje é contra as barreiras alfandegárias? A China. Então, por exemplo, essa notícia ao lado está dizendo que China acusa a União Europeia de criar barreiras comerciais e de investimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nesse novo mundo de inteligência artificial, nesse novo mundo que nós estamos hiperconectados, a realidade ela está se revelando para nós. Cada vez mais nós temos um acesso pleno da realidade, de tudo o que acontece. Isso faz com que nós questionemos as nossas categorias de análise. Ó, se você está questionando um pensamento que você considerava certo, você está iniciando um processo de filosofia. Tá? Nesse processo de filosofia, nós estamos pensando, nós estamos refletindo. Por quê? Porque a realidade está chegando de maneira excessiva a nós. Tá? Então, se antes eu tinha um mundo dividido entre neoliberal e comunismo, ou socialismo, né? E ficava feliz nesse mundo, hoje não. A realidade choca as nossas ideias. Ela nos faz refletir, tá? Então, antes eu podia ficar na minha bolha, seja ela acadêmica, seja ela política, e achando que o mundo se resumia àquelas categorias de análise, aqueles referenciais teóricos que eu tinha. Hoje não. Hoje estamos sendo questionados. A história é como uma gangorra. Talvez nunca tivemos tantas fake news, mas também, por outro lado, talvez nós nunca tivemos tanta verdade nos atingindo, nos fazendo refletir. Um outro exemplo, a nossa mãe Gaia, né? A nossa mãe Terra, a nossa terra pátria, a nossa pátria mama, né? Então, olha só, na modernidade, nós acreditávamos que nós poderíamos ter um progresso a qualquer custo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a natureza. Mas e hoje? Hoje a realidade, ela é revelada, ela chega a nós de maneira impressionante. Então, houve a aprovação do Congresso de uma lei que facilita a devastação ambiental, isso roda, isso chega cada vez mais ao número de pessoas. Por exemplo, nessa chargezinha, tá, que fala, tem uma árvore cortada, né, e eles falam que foi nesta madrugada, né, uma lembrancinha do Congresso, ou seja, um Congresso que facilitou o desmatamento. Um novo mundo, esse novo mundo está sendo revelado. Esse novo mundo está cada vez mais chocando as nossas ideias, fazendo com que refletamos. Se nós estamos refletindo, nós estamos filosofando. Um outro exemplo, estamos cada vez mais em várias bolhas sociais. Gente, hoje se fala muito que nós vivemos presos numa bolha, mas isso era antigamente. Pensa lá na Grécia Antiga, na época da aristocracia. As pessoas viviam naquele mundinho cercado. Pensa no mundo lá do seu avô, da sua avó, do seu bisavô que vivia na roça. Era um mundinho fechado, tá? Uma pessoa de uma pequena cidade antes da internet, ela estava naquele mundinho, naquele grupinho familiar, tá? Em que as verdades elas eram daquele grupo, mas hoje não. Tá? Se nós olharmos essa imagem, nós iremos ver que o rapaz ele está em várias bolhas sociais.
Então, a bolha familiar, a bolha do trabalho, a bolha da faculdade, a bolha do hobby, a bolha dos amigos. Isso traz várias ideias, várias formas diferentes de pensar. Quando isso aconteceu? Na Grécia Antiga. Tá? Com o comércio, com as invasões de outros povos ao mundo helênico. Isso fez, então, com que as pessoas pegassem novas formas de pensamento. E hoje, novas formas de pensamento estão sendo jogadas a nós. Isso faz com que nós refletamos. Então, alguém pode pensar, não, Wilson, as pessoas vivem nesse mundinho delas. E os haters? Ah, você nunca teve um? Alguém vai lá e xinga. Você, por que que a pessoa xinga? Porque foram informações que vieram de outra bolha social. Ela teve aquele choque de realidade. As pessoas, elas aceitam aquilo de primeira vista? Claro que não. Claro que não. Isso é necessário um momento de reflexão, né? As reflexões que o professor Wilson faz aqui sobre inteligência artificial, elas não são comumente aceitas, tá? O professor Wilson acha que quem está refletindo sobre inteligência artificial está com paradigmas do momento anterior à inteligência artificial. Mas vamos ver se o professor Wilson está certo ou não. Tá? Nós estamos num mundo cada vez mais conectado. O nosso mundo hoje é a polis, é o planeta. Não é mais aquele mundinho. Tá? Então, nós temos um acesso gigantesco a todo o conhecimento do mundo. Tudo que acontece em uma parte do mundo, nós ficamos sabendo. Além disso, tudo aquilo que acontece no lugar mais longínquo do mundo, isso tem efeito em nossas vidas. Tá? Então, nós estamos nesse mundo hiperconectado. Aí o Mohan, ele vai falar uma frase interessante. Então, olha só. Nossos sistemas de ideias, teorias, doutrinas, ideologias, estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e ilusões neles inscritos. Está na lógica organizadora de qualquer sistema de ideias resistir a informações que não lhe convêm ou que não podem assimilar. Isso está no livro Os Sete Saberes. Então, o que, que o Mohan fala? O Mohan vai falar assim: olha, o nosso sistema de ideias, ele vai nos proteger ele vai proteger os nossos erros e ilusões. Vamos pensar no momento em que a aristocracia estava no poder. Se a aristocracia estava no poder, as pessoas acreditavam nisso. Tá? Lembre-se, só governa quem tem o apoio do povo. Tá? Então, o povo acreditava que os aristocratas eram descendentes dos deuses. Isso, essa ideologia, essa teoria, essa doutrina impedia que eles refletissem sobre algo diferente. Então, hoje, tá? A nossa cabeça, ela não assimilou esse novo modo de pensar que tem a inteligência artificial. Tá? Então, o modo de avaliação, o modo de reflexão era como se a inteligência artificial fosse algo alheio, tá? Algo distante. Tá? Por quê? Porque se cobra aquilo que se cobrava antes. E o nosso sistema ele vai proteger isso. Tá? Então, por que, que eu vos trago a filosofia? Para nós vermos como que foi refletido o mundo antes da filosofia e depois, tá? Isso para nos ajudar a refletir esse mundo a partir de agora, tá? Para tal, nós temos que mudar o nosso modo de pensar, tá? Nós precisamos de uma cabeça bem feita, tá? Diferente de uma cabeça cheia, tá? Um outro livro de Morin, A Cabeça Bem Feita. O conteúdo que se ensina nas escolas é um conteúdo que prioriza uma cabeça cheia. Ou seja, você enche o aluno de conteúdos. A maioria não serve para nada. É bom deixar claro que esses conteúdos a inteligência artificial ela já produz. E muitas vezes ela produz melhor que você e eu. Assim, o processo de ensino e aprendizagem for só ensinar conteúdos, não precisa de você nem de mim. Tá? Nós acreditamos que não. Tá? Nós acreditamos que tem algo a mais, algo além. Tá? Nós precisamos disso que o Einstein fala, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, nós precisamos de uma ideia que abra a nossa mente para que ela não volte ao seu tamanho original.
temos que expandir, tá? Temos que refletir. Ou seja, aquele modelo educacional, aquele modelo de pensamento antigo que se baseava apenas nos conteúdos, isso vale para pré-escola ao pós-doc. Tá? Se você pegar o doutorado ou mestrado, muitas vezes é só conteúdo, explicar o que um pensador pensa, por que que ele pensa, de onde que ele pegou aquele pensamento, o que que ele pensava, a gente até tenta saber o que passava na cabeça do pensador sem ele nunca ter escrito aquilo. Nós precisamos de uma nova maneira de pensar.